Um bom domingo, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que bom nós podermos falar sobre a palavra, usando a tecnologia para isso, uma ferramenta que nós temos utilizado aqui na plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. Talvez seja a sua primeira vez que você está acompanhando das nossas celebrações online e eu quero já desejar um bem-vindo, boas-vindas para você. Que bom que você está com a gente. Se você ainda não curtiu os nossos vídeos, ainda não assistiu nenhuma mensagem dessa série, eu quero te encorajar, incentivar você a ouvir aquilo que foi ministrado, aquilo que foi pregado nos últimos domingos. Se você está ouvindo através de um áudio, através de um podcast, essa mensagem, que bom, que privilégio ter você também acompanhando a gente através das nossas mídias sociais. Nós entendemos, enquanto plantação de uma igreja, que a ferramenta da internet, das redes sociais, as mídias sociais, elas são importantíssimas para que a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, alcance o maior número de pessoas possíveis. Mas nós entendemos que a igreja de Jesus Cristo vai muito além do que o ambiente digital, do que o ambiente online. Então, também deixo aqui uma palavra de encorajamento para você acessar o nosso site, está aqui na descrição, www.icecuritiba.org. E lá você vai poder preencher um formulário, colocar o seu e-mail, o seu telefone, a forma como você quer que a gente contate você. E, sem dúvida, alguém vai te mandar essa mensagem e nós vamos conversar, vamos passar a caminhar juntos. Que você possa entender que esse tempo é um tempo para nós expandirmos o reino do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que tenho falado nesse mês de setembro, o tema dessa série é sobrevida. A ideia e o conceito de sobrevida é de um pouco mais de uma existência aqui, é de um pouco mais de tempo para você desempenhar algum papel. Dentro do ambiente ou dentro daquilo que nós temos falado e tratado como algo sendo espiritual, uma sobrevida do ponto de vista espiritual, nós entendemos que não é para cá, não é para esse lugar, não é nesse reino humano ou natural, mas é por aquilo que está por vir, é por aquilo que está à nossa frente. Então, hoje chegamos no terceiro episódio dessa série, que diz A Alegria Restaurada. Então, o título desse episódio é A Alegria Restaurada. Eu quero te convidar, pedir para que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, de acordo com a escrita de Lucas, capítulo 24, versículos 13, e nós leremos do 13 em diante. Evangelho de Jesus, de acordo com Lucas, capítulo 24, os versículos 13 em diante. Que bom nós podermos celebrar a Deus através de uma boa musicalidade, louvores cristãos, cristocêntricos, Jesus sendo o centro daquilo que nós estamos cantando e também daquilo que estamos pregando. Lucas tem essa palavra inicial de alguém que é extremamente capaz, né? Um médico que escreve, que foi testemunha de muitas coisas ali no início da igreja, um pesquisador, teólogo, um historiador, alguém que tinha uma capacidade em várias áreas, né? Tinha uma expertise em muitas áreas. E ele usa disso, que Deus o capacita por meio dos dons do Espírito, para poder deixar essa mensagem para os nossos dias. E eu quero ler Lucas 24, a partir do versículo 13 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
porém os olhos deles estavam como que impedidos de os reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela leitura do texto bíblico. Obrigado porque o Senhor se revela a nós por meio das suas Escrituras. Pai, não me permita atrapalhar o Teu Espírito Santo, que tudo que for dito aqui, que por meio do Teu Espírito alcance o desejo, alcance a vontade, o querer do Teu coração, da tua existência, daquilo que o Senhor quer manifestar para esse tempo. Seja conosco, seja, Pai, com cada um aqui na plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, com cada um que está participando conosco de forma online. Tem misericórdia de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 24 Lucas narra a ressurreição de Jesus. Os profetas no passado, na primeira aliança, no Antigo Testamento, falaram e diziam sobre o Cristo de Deus que haveria de vir ao mundo. Ele sofreria, ele seria perseguido, ele sofreria muito, ele morreria, mas ele ressuscitaria.
Ele fora prometido, esse Messias, esse Cristo de Deus, fora prometido desde o Gênesis, desde o princípio de todas as coisas, lá no capítulo 3 e versículo 15. É fato que teria o seu calcanhar ferido, mas ele esmagaria a serpente debaixo dos seus pés. A partir daí, e quando chega então, depois dos profetas, depois de juízes, depois de reis, depois de sacerdotes, depois de um período chamado interbíblico, quando volta a haver profecias ou manifestação dessas vontades soberanas de Deus, Lucas começa a escrever, começa a falar, depois que Jesus havia passado por volta de 3 anos e meio aqui na terra. Enquanto Jesus estava aqui, ele sempre fez questão de frisar, de mencionar, de explicar, de mostrar para aquelas pessoas: não faço o que quero, mas faço a vontade do meu Pai. Não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. A minha alegria, o meu prazer, o meu regozijo, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. É preciso que eu morra, porque nenhum outro poderia morrer. E quando nós paramos para ler, já quero recomendar que você pare para ler e pare para observar aquilo que está no texto bíblico. Quando nós observamos a história, o enredo de todos esses 66 livros, nós vemos que houve grandes homens, mulheres na história aqui da Bíblia. Homens que foram levantados por Deus, mulheres que foram usadas por Deus para livrar toda a nação, mulheres que foram usadas por Deus para julgar, foram juízas, homens que foram levantados por Deus para promover grandes histórias, para promover grandes ensinamentos para nós, mas o que tem em comum em cada um desses, em cada uma dessas, é que nenhum deles poderia morrer na cruz do Calvário, porque todos pecaram. Todos estavam destituídos daquilo que era a glória de Deus. Não havia neles a pureza necessária para poder caminhar aquela via dolorosa e morrer no Monte das Caveiras, como o próprio Jesus assume essa responsabilidade, abrindo mão da sua glória, habitando entre nós, nascendo virginalmente de Maria e então ali cumprindo a promessa. Meus irmãos, a promessa é que Jesus seria enviado e ele foi enviado. A promessa era que Jesus sofreria e ele sofreu. E a promessa é que Jesus ressuscitaria e de fato ele ressuscitou. É provado ao longo do tempo, e homens se dedicaram a isso, seres humanos se dedicaram a isso, a provar que de fato não é algo simples, uma brincadeira. Não, é verdade. Jesus ressuscitou. Há vários relatos daquele primeiro momento ali da história da humanidade que realmente isso aconteceu. Nós lemos na Bíblia e vemos histórias aqui que nos edificam a fé, que fomentam em nós, que nos dão toda essa necessidade que temos de crer em algo que é muito maior e que é muito superior a nós. E quando nós paramos para ler sobre um Cristo ou Jesus que ressuscitou, nós vemos que não é fácil, ou não fora tarefa fácil. Maria, Pedro, aquelas mulheres, aqueles homens, discípulos que geravam dentro de si uma expectativa, como esses próprios discípulos aqui do caminho de Emaús tinham uma expectativa. A alegria deles havia sido roubada. Eles estavam completamente frustrados. A frustração aqui é clara e evidente, até que então Jesus começa a se mostrar para aquelas pessoas e eles veem que aquilo que Jesus tinha prometido de fato acontece. Após 3 dias, ele ressuscitou. O Evangelho de Jesus Cristo é incrível porque a promessa não é simplesmente de que ele morreria no nosso lugar. Aliás, é importante nós salientarmos isso. Meus irmãos, eu e você não daríamos conta de morrer na cruz. A ideia de uma morte substitutiva não é que você daria conta de sofrer aquilo que Jesus sofreu. Isso não é verdade. A ideia de ser substitutivo é porque ele realmente assumiu o nosso lugar e fez aquilo que nós não conseguiríamos fazer.
Jesus agora mostra que isso também não é simplesmente suficiente, ou seja, o Evangelho de Cristo só é o Evangelho de Cristo porque ele não apenas morre, mas ele ressurge dentre os mortos. Então ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro e nós somos feitos adotivos ou adotados pelo Pai, porque Ele é o primeiro. Ele abre a porta. Aliás, Ele é essa porta. Nós vimos isso na nossa última série aqui na ICE Curitiba. Ele é a porta das ovelhas. Só que mais do que isso, Ele também é o caminho para nós entrarmos. É o caminho para nós perseguirmos. O caminho para nós caminharmos. Jesus, Ele ressuscitou. E Jesus ressurge porque a sua palavra, a sua promessa não volta vazia. Só que aqui há dois homens que estão frustrados, pelo menos dois, né, no texto que li aqui. Estão frustrados. Eles estão extremamente tristes, eles estão entristecidos, como nós vamos ver lá no versículo 17. A tristeza é evidente nos seus rostos e em seus corações. A dor é presente ali naquele momento. Nos versículos 13 até os versículos 16, nós vamos ver que Jesus ele resolve aparecer para aqueles homens que estão caminhando e discutindo a ideia de arrazoar. Eles se questionavam sobre tudo aquilo que havia acontecido nos últimos dias, desde a última sexta-feira. Ou, se a gente puder pegar um pouquinho antes, desde aquela última ceia. Aquelas últimas horas de Jesus, ainda 100% Deus e 100% homem, com seu corpo ainda não glorificado. A discussão que eles tinham durante o caminho era, mas, olha, ele disse que ia morrer, mas no terceiro dia ele disse que ressuscitaria. A discussão que eles tinham era do tipo, olha, Jesus operou grandes milagres, o seu poder ia além de palavras, ele mostrava isso também com atitudes. Os discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, onde ficava a sua casa, e distava uns 10 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de tudo o que estava acontecendo. Jesus chega, olha para eles, e então lá no versículo 17 ele faz uma pergunta muito interessante, no mínimo, né? Senhores, o que vocês estão discutindo? O que vocês estão falando? Então eles pararam, entristecidos, porque a resposta que eles tinham para dar para aquela pergunta que aquele homem que aparece no caminho faz, não é uma resposta que eles queriam dar. Cleopas, então, o nome desse discípulo, né, esse seguidor de Jesus é conhecido, ele fala assim, olha, ele responde com uma pergunta, você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Assim, nesses últimos dias não se fala de outra coisa. E você estando lá, você não sabe do que aconteceu? O versículo 17 e 18. Porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? 19. Ele lhes respondeu, ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram. Então eles começaram a explicar a Jesus do que se tratava. Jesus perguntou para eles no intuito deles falarem e de exporem aquilo que estava dentro do coração deles. O que fica evidente aqui é um misto entre aquilo que é um medo e aquilo que é fé. Porque as respostas que eles deram para Jesus não os desacreditaram, ou não desacreditava total e completamente daquilo que eles estavam vivendo. Olha, é certo que já é hoje o terceiro dia, mas cadê? Nós não vimos ele ressuscitado. Tá, mas algumas das mulheres que estão conosco, que fazem parte do nosso grupo, veja que importante essa afirmação, algumas dessas pessoas
Algumas dessas mulheres que foram bem cedo e já testemunharam a aparição de um anjo do Senhor. Alguém apareceu, mas ninguém viu. E é interessante observar que há a cronologia aqui sendo estabelecida, porque aquelas mulheres que foram ao túmulo de Jesus, na verdade emprestado do José, que era de Arimateia, foram bem cedo lá, e aqui é no mesmo dia que está acontecendo. Os fatos se dão dentro do mesmo dia. Então, talvez ali, entre aquele período de logo ao amanhecer, madrugada, até o final do dia, que é esse o momento que se dá essa caminhada de 10 quilômetros, porque nós vamos ver lá na frente que é a viração do dia. Então, aconteceu algo. Talvez Jesus, talvez não, é fato que Jesus aparece para aquelas mulheres logo no começo do dia, ainda de madrugada. É fato que Jesus aparece para Cefas, chamado Simão Pedro. É fato que Jesus também aparece para esses discípulos que estão frustrados, andando de Jerusalém para a vila de Emaús. Aqueles homens respondem Jesus e ele fala assim, olha, é possível. Já há 3 dias que essas coisas aconteceram. Ou seja, os ensinamentos de Jesus estavam na mente deles. Estavam no coração deles. Só que faltava algo mais. Na mente deles faltava algo, porque eles pararam entristecidos. As nossas autoridades e os principais dos sacerdotes entregaram ele à morte. Nós esperávamos que ele fosse aquele que haveria de redimir Israel. Veja que a perspectiva daqueles discípulos ainda era uma perspectiva terrena. Eles ainda buscavam por uma redenção natural, quando a proposta de Jesus Cristo sempre foi algo sobrenatural. De um novo céu, de uma nova terra, de uma nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual. Essas coisas já aconteceram há 3 dias, o tempo está passando, e agora? Nós esperávamos que ele fosse redimir esse Israel. Veja só como é que estão as coisas. Matam e condenam o nosso mestre, mas liberam alguém que é um bandido. E agora? O que nós vamos fazer? Talvez essa seja uma pergunta que eles fizeram. Por certo, é uma pergunta que eu faria. E agora? Para citar, né? E agora, José? Vamos fazer o quê? No versículo 25, Jesus, então, começa a responder aqueles questionamentos e começa, então, a restaurar a alegria. Jesus, então, começa a restaurar a satisfação. Jesus começa, então, a restaurar o prazer. Jesus começa, então, a restaurar a felicidade daqueles homens. De que maneira? Da maneira como ele sempre fazia. Expondo as Escrituras. Insensatos. Como é que vocês demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Como vocês são insensatos? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Versículo 26. Em nenhum momento Jesus livra aqueles que são seus seguidores da verdade de que era preciso que o mestre, ele sofresse. E somente então ele entraria, ou seria, de volta estaria no reino do seu Pai. Se ele sofre, ele estabelece o paradigma, ele estabelece então ali a referência para mim e para você enquanto seguidores de Jesus. É fato, se nós entendemos que somos seguidores de Jesus, nós sofreremos.
Nós teremos dias de angústia, nós teremos dias de perseguições, nós teremos dias de profunda tristeza, de profunda dor, de profunda angústia, mas é fato que o Senhor Jesus estará conosco durante esses dias, caminhando conosco, andando junto conosco, não nos desamparando em nenhum momento, porque essa também foi a promessa que Ele fez: eu estarei com vocês todos os dias. Eu não deixo vocês sós. Eu não deixo vocês de qualquer maneira. Mas como vocês são insensatos, como vocês demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Veja que não é uma parte. Veja que não é aquilo que convém. Veja que não é simplesmente a parte boa do versículo. Veja que não é a metade da Bíblia. Não, é toda a Escritura. Como vocês demoram para compreender tudo. Parece que vocês só entendem ou querem entender ou observar a parte boa, a parte que você vai ter, a parte que você vai ser acrescentado, a parte que você vai ter saúde, a parte que você vai prosperar, no sentido pejorativo da palavra, a parte que você vai crescer, só que não é simplesmente isso. Como vocês demoram para crer em toda a Escritura. E Jesus ainda chama aqueles homens, e isso se aplica a mim, a você, de insensatos. Falta sensatez. Falta equilíbrio para poder viver aquilo que é muito bom e aquilo que é muito ruim. Porque nem aquilo que é muito bom e nem aquilo que é muito ruim vai definir quem você é. Mas é preciso que haja sensatez, equilíbrio em todo tempo, em todo momento. Jesus ele começa então desde Moisés. Que interessante isso. Jesus ele não fica limitado somente à história que diz respeito a si. Não. A redação de Lucas, Lucas ele dá detalhes que Marcos não dá, ele dá detalhes que passam desapercebidos sobre a ressurreição na escrita de Mateus, na escrita de João, por exemplo. Aqui nós vemos Lucas colocando uma riqueza de detalhes nesse assunto muito interessante. Por exemplo, essa passagem só Marcos vai escrever. É incrível como a riqueza desses detalhes aqui nos ensinam. Por quê? Porque começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou para eles o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha aqui, lá no Antigo Testamento, lá na primeira aliança, lá no primeiro momento, era preciso que Jesus sofresse. Então ele passa por Moisés e por todos os profetas. Aqui há uma ênfase clara na teologia do sofrimento. Jesus ele mostra aqui que era preciso que ele sofresse e que não seria diferente. Pelo contrário, ele seria perseguido, ele seria apedrejado, ele seria cuspido, ele seria crucificado, ele seria morto. Seria um dos julgamentos mais injustos da história, ou o mais injusto da história. Meus irmãos, Jesus, se ele é o nosso primeiro, se ele é o primogênito, se ele é o nosso Senhor, se ele é o nosso Salvador, nós precisamos entender que há dias sim que de fato nós sofreremos. Só que nós precisamos aprender com o sofrimento. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor que cuide de nós no meio do sofrimento. E que mais? Que Ele restaure em nós a alegria da salvação, a alegria para viver, a alegria para nós desempenharmos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não há restauração que não seja por meio de toda a palavra. Se você quiser estar alegre, se você quiser estar contente, contentamento numa época de cancelamento. Se você quiser viver alegre numa época de tristeza, se você quiser viver com felicidade numa época de choro, de rancor, se você quiser viver o perdão, se você quiser viver, a ideia de pleno, plenitude, se você quiser restabelecer a plenitude, restabelecer a alegria, restaurar o seu contentamento, é preciso entender que isso não vai acontecer a não ser que haja uma restauração por meio de toda a palavra. A começar de Moisés, passando por todos os profetas, Jesus
expõe. Jesus, ele explica as Escrituras. Não é uma festa gospel, não é a música legal, não é sair, não é fazer a unha, não é ter o dobro do salário, não é nada. É explicar, é entender a Escritura por completo. A gente vai ver que, na sequência, o coração daqueles dois discípulos, de Cleopas e seu amigo, seu parceiro, começa a arder. Versículos 28 e 29. Aquela caminhada de 10 quilômetros está chegando ao fim. Quanto será necessário para uma caminhada de 10 quilômetros? O pessoal aí da corrida, né? Em quanto tempo você faz 10 quilômetros? Qual que é o seu recorde? Quantos passos? Eu fiz uma pesquisa aqui, alguém disse 7.000 passos. Quanto tempo que isso dura? Talvez numa caminhada, não sei, um passo mais lento, mais rápido, umas 3 horas, 4 horas de caminhada, não sei. Como é que está o seu passe aí? É fato que aquele momento da caminhada chega ao fim, é próximo do sol já está se pondo, já começa a escurecer. Jesus, ele dá a entender que ele não vai ficar ali, não vou entrar no mérito da questão que se Jesus quer enganar ou não, isso aí não vem ao caso. É fato que aqueles homens exercem algo muito interessante naquele momento, a hospitalidade. Fica aqui. Como diria no Goiás, pousa aqui com a gente. Fica aqui mais um pouco, vamos jantar. Você vai descansar, depois você segue. Jesus, então, ele é convencido por aqueles homens a ficar. Jesus é o visitante. Jesus é o visitante na casa dos dois discípulos que estavam indo para a vila de Emaús. Quando eles chegam em casa, quando eles estão à mesa, aí Jesus está, de novo, perdão a redundância, em casa. Porque é na mesa que Jesus ele vai manifestar o seu ofício. É na mesa que Jesus vai manifestar o lugar de quem ele de fato é o mestre, né? Porque ao mestre cabia estar junto com os seus discípulos à mesa, ensinando e compartilhando dos seus ensinamentos. Eles estão à mesa e Jesus, que é convidado, assume lugar de anfitrião. Jesus faz isso. É esse o poder que emana daquele que é o nosso Senhor, daquele que é o nosso Salvador. Aquele que é convidado para estar e para permanecer, para ficar um pouco mais, porque já é tarde, assume o lugar do anfitrião e já colocando a mão no pão, ele parte o pão e dá graças. Ah, meus irmãos, eu não sei se você consegue com a sua mente desenhar isso como eu consigo, mas eu penso na última ceia. Sabe, aquele momento em que Jesus, ele pega o pão, tendo mandado 2 dos seus discípulos à frente para que preparassem um cenáculo que ficava no andar de cima, e aqueles discípulos estão reunidos, menos aquele que o iria trair, e aquele então, ele pega aquela taça, pega aquele pedaço de pão e tendo dado graças, o partiu e disse. É muito interessante observar porque agora no versículo 31, diz que os olhos dos discípulos se abriram. E lá no versículo 16, fala que os olhos dos discípulos estavam como se estivessem fechados. No momento em que Jesus exerce de fato aquilo que ele é, a particularidade da sua oração, a particularidade de assumir a sua postura, a cabeceira da mesa, como chefe da casa, ele vai estabelecer ali, vai mostrar, olha, sou eu. Ele não diz que é, as suas atitudes mostram quem ele é. Versículo 32, uma das perguntas mais interessantes, né, que desde a criança a gente gosta dessa história. Por um acaso, você não estava entendendo, não? Será que o nosso coração não estava ardendo no caminho enquanto ele nos estava explicando, expondo as Escrituras?
E essa pergunta já é feita um para o outro, porque Jesus, imediatamente, quando os olhos se abrem, quando aquela miopia, quando aquele astigmatismo espiritual, quando toda a retina espiritual é estabelecida, a visão deles é restabelecida, restaurada, a alegria toma conta deles, o ardor do caminho se manifesta no seu êxtase naquele momento, pronto, Jesus desaparece. E eles se perguntam, será que a gente não estava ali vibrando, nosso coração não estava batendo com alguns RPM a mais ali, uns BPM, na verdade, a mais, quando ele estava explicando para nós as Escrituras? Aqueles homens nem terminam, e eles já mudam o veredito sobre estar muito tarde. Jesus fica porque já está tarde. Agora Jesus parte o pão, desaparece miraculosamente, e eles pegam aquele caminho de volta, e eu tenho certeza que aqueles 10 quilômetros para chegar na vila de Emaús, eles batem o recorde deles. No mesmo dia, ele bate o recorde deles. Porque se eles foram bem lentamente, agora eles voltam a toda velocidade, para poder compartilhar aquilo que eles experimentaram, aquilo que eles comprovaram. Jesus está vivo, ele ressuscitou. Os homens voltam para Jerusalém, e aquilo que era tristeza, agora é êxtase. Aquilo que era choro, agora é alegria. Aquilo que era rosto cabisbaixo e entristecido, agora é coração que está palpitando, está batendo forte e formoseando, dando formosura aos seus rostos. Ele está vivo. Quando eles chegam lá para compartilhar, Cefas, chamado Pedro, Simão já está dizendo, eu vi, ele ressuscitou. A história está sendo escrita. A história está sendo ressignificada. As pessoas estão ali agora crendo como nunca antes creram. Por quê? Porque agora o ápice daquilo que fora prometido pelos pais na fé, aquilo que fora dito pelos profetas, que eles cresceram, muitos deles, claro, haviam neófitos, haviam outros ali que eram de outras raízes gentílicas, sim, mas muitos deles cresceram com aquela tradição oral. Nós estávamos tristes, mas agora nós estamos felizes. Por quê? Porque ele disse que morreria e ele morreu. Mas ele disse que ressuscitaria e ele ressuscitou. A nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria não pode ser circunstancial. Porque ainda que esteja tudo bem para você, que te vá tudo bem, é possível que você esteja mal. Nós precisamos de novo olhar para a cruz. Eu preciso olhar para a cruz todos os dias. E durante a semana tive a oportunidade de estar com um amigo, o pastor Léo, e eu falava para ele, olha como que está difícil, como eu estou sentindo o peso da responsabilidade de pregar uma mensagem como essa, porque é difícil demais. Eu sinto muito em pregar algo assim, porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir isso, eu sei que tem pessoas aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil, no mundo, que nunca ouviram sobre essa história. Estão tristes e sem saber por quê. Onde está a sua alegria? A sua alegria está em coisas, em conquistas, em contra-cheques ou está em Jesus? Meus irmãos, as notícias são ruins. 14 milhões de desempregados no Brasil, mas Jesus Cristo ressuscitou. E a sua alegria não é por conta de alguma coisa passageira, porque vai passar. A sua alegria está em Cristo. Não, pastor, mas você está sendo muito radical. Não, não estou. Não é radicalismo você colocar e restabelecer Jesus como centro para que a sua alegria plena nele seja restabelecida, restaurada. Quanto é que você tem lido e aprendido com toda a Escritura? Qual é a frase quais são os livros que te motivam? É a Bíblia ou são outros livros, outras leituras, outras literaturas? Ainda que as coisas não estejam bem, não é motivo para se queixar ou murmurar. Veja, o destaque especial é no sofrimento de Cristo.
O destaque da explicação, da exposição do texto de Jesus, ele não fala sobre os momentos onde houve multiplicação, e de fato houve multiplicação de comida. Não é no fato de pessoas terem sido curadas, não é. É no fato dele que sofreu. Eu sofri. A verdade é que ele fala, olha, eu sofri, vocês também vão sofrer. Contudo, entretanto, porém, tenham um bom ânimo. Eu serei para vocês satisfação, eu serei para vocês prazer, eu serei para vocês felicidade. Mas em mim vocês vão ter essas coisas, não em outras coisas, não em outras pessoas. O remédio para a frustração dos discípulos foi a palavra. A medicação receitada foi a palavra, toda a palavra. Nós vemos que a hospitalidade dele se deu após um momento de exposição, explicação da palavra. Na atitude da mesa, a verdade explicada foi colocada em prática, a prática da palavra. O partir do pão revela a identidade de Jesus, o Jesus que é teórico, mas o Jesus que também se revela de forma prática. Eu estou com vocês, eu prometo que eu envio para vocês alguém que vai consolar vocês no meio da sua tristeza, no meio da sua dor, no meio da sua angústia, no meio da sua frustração, no meio do seu medo, no meio de tudo que você está passando. Eu consolarei vocês. É prática. Amem uns aos outros como você ama a você mesmo. E, meus irmãos, é impossível você não amar a você. Logo, quando fala para amar ao outro, quando fala para praticar isso com o outro, é porque você já tem isso dentro de você. Satisfação, prazer, felicidade, somente em Cristo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele não morreu simplesmente para ficar morto, ele morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância. Que a nossa alegria seja restaurada como a desses homens a partir do momento em que nós dermos ouvidos para a palavra. Por isso eu quero te dizer, ouça. Ouça a palavra. Medita na palavra. Não esqueça da palavra. Debruce-se diante da palavra. Ame a palavra. Queira mais a palavra do que qualquer outra coisa. Anseie pela palavra. Invista no conhecimento da palavra mais do que em qualquer outra coisa. Porque isso lhe vai bem, isso vai te fazer bem, vai fazer bem para a sua alegria, para a sua felicidade, para o seu contentamento, para o seu prazer, para o seu regozijo, para o seu júbilo. É isso que nos move, é isso que vai nos alegrar. A palavra, a explicação e o entendimento da palavra. Não de qualquer maneira, mas de forma genuína. É por isso que aqui, enquanto plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, nós temos estabelecido alguns pilares, e o principal dele é a exposição fiel da palavra. É fácil? De fato não é. Reconheço que não é. Eu estou aqui suando, a mão ainda fria, e Curitiba esses dias nem está frio, né? Por incrível que pareça. Não é fácil, mas não existe outro momento, não existe outra possibilidade para vivermos e passarmos por esse momento, se não for meditando na palavra. A palavra tem resposta. A palavra te alimenta. A palavra te fortalece. A palavra restaura a sua alegria. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Ajuda-nos a caminhar, Pai. Dai-nos uma sobrevida por meio da Tua palavra. Sobrevida com alegria vindo da Tua palavra. Sobrevida com contentamento vindo da Tua palavra. Ensina-nos por meio, Pai, dessa caminhada, desses discípulos até Emaús. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Não nos permita cair em tentação, mas antes livra-nos do mal. Pai, naquilo que temos pecado contra o Senhor, perdão. Ajuda-nos, Senhor, aqui em Curitiba, no Paraná, em todo o Brasil. Ajuda-nos, Pai, a viver a Tua palavra, estarmos felizes e plenos, vivendo em plenitude por meio da Tua palavra. Seja conosco, Pai, eu te peço, mais uma vez, durante essa semana, durante esses dias.
A essa pessoa, Pai, que está ouvindo essa mensagem agora e ainda não entregou a sua vida para Jesus, que possa haver libertação, que possa haver conversão por meio da Tua palavra e o agir do Teu Espírito Santo convencendo. Eu creio, Pai, naquilo que o Senhor tem para nós durante esse tempo, durante esses dias. Eu creio, Pai, naquilo que o Senhor está fazendo através de nós, naquilo que o Senhor ainda vai fazer aqui neste lugar. Usa-nos, Pai. Usa-nos. Mas antes de dizer, Pai, eis-nos aqui, eu quero dizer, ai de mim. Ai de nós, Pai, se não explicarmos a Tua palavra. Pai, abençoe-nos durante esse tempo. Que vidas, Senhor, sejam restauradas. A alegria seja restaurada, a alegria da salvação, dessa graça especial, salvadora. Seja, Pai, com cada um de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu te peço, com gratidão, por Jesus. Amém. 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 Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez. Se você ainda não deixou seu comentário aqui embaixo, deixa seu comentário. Se você quiser fazer uma crítica, uma sugestão, por favor, manda para a gente, escreve, manda uma mensagem, vai ser um prazer a gente poder caminhar juntos. Se você entende que deve ofertar, que deve contribuir financeiramente, você será muito bem-vindo. Entre em contato com a gente, nós vamos mandar os meios para você fazer isso. A cada um de nós, aqui de Curitiba, membros desse grupo base da plantação, que você seja desafiado a explicar a palavra para as pessoas que estão ao seu redor e que juntos nós vamos ver uma igreja saudável para uma cidade viva. Deus em Cristo te abençoe, abençoe o seu domingo, abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Amém.